Bem, nós estamos fazendo um percurso evolutivo dessa criança porque é a única maneira de nós tentarmos pensar a sua conduta e mais ainda as alterações dessa conduta, para que intervenções possam ser feitas e essa criança continue no seu processo de desenvolvimento. Por isso nós falamos da criança até entre 2 e 6 anos, designando com o nome de uma criança que está em época de pensamento pré-operatório, pré-lógico, com dificuldade de estruturar uma série de categorias. Quando ela chega lá pelos 6 anos, ela dá um salto qualitativo em termos evolutivos muito grandes. Ela deixa esse pensamento pré-operatório e ela passa a se valer daquilo que nós chamamos de pensamento concreto, que, grosso modo, nós podemos dizer que é um pensamento no qual ela é capaz de estabelecer hipóteses sobre fatos que ela presencia, checar as hipóteses e com isso estabelecer se elas são válidas ou não. Para que ela faça isso, ela já estruturou uma série de categorias: massa, peso, ao final do período praticamente volume. Com isso, ela constrói uma noção de espaço muito boa e tempo, que deixa de ser uma mera sequencialidade de antes, agora, depois, como era na criança anterior, e passa a ser algo muito mais próximo daquilo que nós adultos consideramos tempo, que é a noção de tempo cronológico. Então, exemplificando um pouquinho o que nós estamos falando, as pessoas costumam muito brincar não, acho que é uma falta de pensar sobre, que, dando um exemplo tolo, que a criança usa a ideia do Papai Noel simplesmente por causa que ela é condicionada pelos valores da civilização consumista, ocidental, capitalista. Não é bem isso. Não adianta a mãe chegar para uma criança de 4 anos e falar assim: Papai Noel não existe. Porque a criança vai dizer assim: existe porque eu vi no shopping center, ou porque eu vi na televisão. Claro que a informação é social e cultural, mas a não percepção de que isso não é verdade, não é. Isso é fruto do processo de pensamento dela. Quando ela chega em período de operações concretas, isso se altera. Se estabelece a dúvida, o Papai Noel não existe. E aí ela monta uma hipótese, essa é a hipótese, a dúvida. Aliás, uma hipótese é sempre isso, é uma questão que nos causa dúvida e que queremos responder. Aí essa criança monta aquilo que, sendo purista, os pesquisadores vão chamar de material e métodos. A criança estabelece algo do tipo assim: finjo que estou dormindo e pego o Papai Noel em flagrante. Resultado, ela faz isso e vê, ainda que com o rabo dos olhos, que é o pai que está colocando o presente embaixo da árvore ou em qualquer outro lugar. Com isso ela tem uma conclusão: minha hipótese é verdadeira. Papai Noel não existe. E isso é extremamente interessante porque permite que ela cheque realidade, separe realidade de fantasia e com isso ela consiga ser muito mais eficaz sob o ponto de vista de desempenho na vida, na relação com os outros, consigo próprio, por tabela, diante da própria subsistência. Por isso, tem-se que tomar um cuidadozinho, que nós não vemos muito, quando as pessoas falam assim: essa criança está delirando, essa criança está alucinando. Porque quando eu falo em delírio, eu falo de um juízo falso.
Para que eu faça ou estabeleça juízos falsos, eu tenho que ter condições de estabelecer juízos verdadeiros, que, como nós vimos agorinha, depende exatamente do aparecimento desse pensamento concreto. Da mesma forma, os quadros alucinatórios, sem alterações de consciência, porque isso é outro departamento que nós podemos conversar um dia, eles dependem da avaliação do percepto. E essa avaliação, para se enquadrar dentro do real ou do imaginário, tem que passar por um processo mental semelhante a esse que nós descrevemos há pouco. Então, cuidado. Crianças de 4 anos não fazem delírios do jeito que as pessoas falam. E essa criança, ela muda então um padrão de pensamento. Aquele pensamento que era egocêntrico deixa de ser egocêntrico, porque não é mais centrado na experiência, e é centrado nesse padrão de checagem e de avaliação. Esse pensamento não é mais unidirecional. Ele sabe que se daqui a Campinas são 100 quilômetros, de Campinas até São Paulo também são 100 quilômetros. O que lhe permite uma avaliação melhor. E, finalmente, aquela moral que era heterônoma, o que o adulto disse é o que está correto, passa a ser questionado. Então, se os senhores quiserem brincar, para os mais velhos que liam gibi, porque hoje ninguém mais lê nada, muito menos gibi, e que conheceram um personagem chamado Bolinha e Luluzinha, eles representam muito bem a moral autônoma. Né? Duas coisas o Bolinha odiava. O seu Miguel, que o pegava quando cabulava a aula. Ele sabe que cabular a aula é errado, mas ele tapeia, burla a regra, e ele se opõe ao adulto, na burla da regra imposta pelo adulto. Ele odiava tocar violino, que a mãe obrigava, porque isso era um valor da mãe. E a partir dessa idade, 6, 7 anos, começa a haver um embate entre essa criança e o adulto. Então, aquela criança que você falava, como eu falei num dos vídeos anteriores, por que eu não posso fazer isso? Por que não? Porque eu sou a mãe e sou a dona da casa. A criança de 7 anos vai te responder assim, mas isso é injusto. E aí, até pode existir uma explicação, porque ela já tem condições de compreensão, mas isso não muda que você continue o dono da casa e que as regras são suas. Bom, nós vamos continuar falando disso em outras ocasiões.